Idoso morador de rua entra em cruzeiro de luxo e todos se incomodam com sua presença, mas não imaginavam quem ele era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Naquela manhã ensolarada, o porto estava agitado com turistas e viajantes ansiosos por uma aventura no mar. O grandioso cruzeiro de luxo, com suas vastas janelas brilhando sob o sol, lançava uma sombra imponente sobre a doca. Entre a multidão, Davi observava, com os olhos refletindo um misto de admiração e desejo. Vestindo roupas desgastadas que contavam a história de sua vida nas ruas, o idoso passo a passo se aproximou da fila de embarque. Empurrando um carrinho de compras que continha todos os seus pertences mundanos, Davi tentou se misturar aos passageiros bem vestidos. Sua presença rapidamente chamou a atenção dos seguranças, que se aproximaram com olhares de desconfiança. Com licença, senhor, este é um evento privado. Pode me mostrar seu cartão de embarque? Perguntou o segurança mais alto, cruzando os braços sobre o peito uniformizado. Davi, com um olhar suplicante, respondeu em uma voz que mal ultrapassava um sussurro. Eu só queria ver o navio, senhor. Por favor, eu prometo que não causarei problemas. O segurança sacudiu a cabeça, intransigente. Não posso permitir isso, senhor. Você precisa se afastar agora. Com um suspiro pesado, Davi recuou, seus olhos ainda fixos na magnífica estrutura do navio enquanto se afastava. Ele circulou o perímetro do cruzeiro, esperança e desespero duelando em seu coração. Ao se aproximar de uma entrada menos movimentada, onde apenas um segurança jovem estava postado, observou uma oportunidade. No momento em que o rádio do segurança crepitou, chamando sua atenção para outro lugar, Davi viu sua chance. Ele se esgueirou cuidadosamente, mantendo-se perto das paredes e contêineres de carga, seu coração batendo em um ritmo frenético. Assim que o segurança se afastou, respondendo ao chamado, Davi, com agilidade surpreendente para sua idade, apressou-se em direção à porta entreaberta. Entrou rapidamente, seus olhos se ajustando à mudança de luz enquanto o som do mar batendo contra o casco do navio ecoava em seus ouvidos. Dentro do cruzeiro, o contraste entre sua situação e a opulência do interior era avassalador. Corredores lustrados, tapetes macios que abafavam seus passos, e o som suave de música clássica vindo de algum salão distante. Davi se sentiu como se tivesse entrado em outro mundo, um mundo que ele nunca imaginou que poderia pisar. Ele caminhou lentamente pelo corredor, cada passo reverberando com uma mistura de medo e maravilha. Sua curiosidade o guiava, mas a preocupação de ser descoberto o mantinha alerta. Em um determinado momento, ao passar por uma porta entreaberta, uma voz o chamou. Ei! O que você está fazendo aqui? Davi se virou para ver uma mulher de meia-idade, vestida em um uniforme de tripulante, olhando para ele com uma expressão de surpresa e suspeita. Ele gaguejou, tentando formular uma resposta que pudesse lhe garantir mais tempo. Eu me perdi, senhora. Estava apenas tentando encontrar o caminho de volta para o deck. A mulher observou por um longo momento, seus olhos pesquisando o rosto sincero de Davi. Então, ela suspirou. Escute, não posso deixá-lo vagar por aqui. É contra as regras. Mas, se me seguir agora, posso levá-lo até a saída sem causar problemas. Davi assentiu com gratidão, seguindo-a pelo corredor iluminado. Enquanto caminhavam, ele não conseguia evitar de olhar ao redor, capturando cada detalhe, cada pedaço daquele sonho efêmero que ele sabia que teria que deixar em breve. Ao se aproximar da saída, a mulher parou e olhou para ele, uma sombra de simpatia em seus olhos. Davi, sentindo uma mistura de alívio e tristeza, sabia que, apesar de breve, sua aventura naquele dia o mudaria para sempre. Já próximo da saída, o coração de Davi batia forte contra seu peito. O desespero e a determinação dançavam em uma coreografia caótica enquanto ele se movia sorrateiramente para longe da vigilância da mulher que tentava guiá-lo para fora do navio. Virando abruptamente um corredor, ele deparou com uma área pouco frequentada, repleta de caixas e equipamentos de manutenção amontoados em desordem. Era o esconderijo perfeito. Com passos ligeiros e precisos, Davi se embrenhou entre as caixas, procurando a cobertura das sombras.
Ele se encolheu, tentando tornar-se o mais pequeno e invisível possível. Lá, ele planejava esperar, deixar que o navio partisse e que a sua presença fosse esquecida no tumulto da partida. Enquanto se acomodava, sons abafados de passos e conversas chegavam aos seus ouvidos. O murmúrio de vozes indicava uma busca, possivelmente por ele. Davi segurava a respiração sempre que os passos se aproximavam, liberando-a somente quando se afastavam. Logo, uma vibração suave percorreu o chão, um sinal inconfundível de que o navio estava deixando o porto. Um misto de alívio e apreensão tomou conta dele, agora, não havia volta. Após esperar o que lhe pareceu uma eternidade, Davi decidiu que era seguro sair de seu esconderijo. As caixas haviam servido bem ao seu propósito, mas ele não podia permanecer ali para sempre. Com movimentos cautelosos, ele se afastou das caixas e, usando um pano velho que encontrou entre os materiais descartados, enrolou-se para alterar sua aparência. Cobrindo as roupas desgastadas, esperava misturar-se um pouco mais aos passageiros e à tripulação. Caminhando pelos corredores do navio, Davi manteve-se alerta, esquivando-se de encontros diretos com qualquer um dos tripulantes. Apesar de sua nova camuflagem, seu andar trôpego e a insegurança em seus movimentos ainda atraíam olhares curiosos. Ele fixou o olhar no chão, evitando o contato visual, ciente de que qualquer interação poderia levá-lo a ser descoberto e potencialmente expulso, mesmo com o navio já em alto mar. Eventualmente, Davi encontrou uma pequena sala onde alguns petiscos eram oferecidos aos passageiros. A área estava relativamente tranquila, com apenas alguns viajantes dispersos, aproveitando o lanche. A mulher que havia tentado encaminhá-lo para fora do navio estava lá, servindo os petiscos. Ela lançou-lhe um olhar de desaprovação ao vê-lo, mas, percebendo que ele estava disfarçado e provavelmente confundindo-o com um passageiro pobremente vestido, estendeu-lhe um prato com alguns aperitivos. Davi, com um leve aceno de cabeça, aceitou a oferta sem dizer uma palavra. A fome apertava seu estômago, e ele saboreou cada pequeno petisco como se fosse um banquete. Enquanto comia, observava discretamente a sala, memorizando rotas de fuga e entradas, preparando-se para qualquer eventualidade. Sentado em um canto isolado, Davi começou a traçar seu próximo passo. Ele precisava de um plano para sobreviver à viagem sem ser capturado. As opções eram limitadas e arriscadas, mas ele estava determinado a aproveitar essa chance inesperada de escapar da dura realidade das ruas, mesmo que apenas por alguns dias. Enquanto ponderava, seus olhos varriam o ambiente, sempre atento, sempre cauteloso, mas com um fio de esperança brilhando no fundo de seu olhar cansado. Davi andava com passos hesitantes pelos corredores ricamente adornados do cruzeiro, sua mente turbulenta com a esperança e o medo de encontrar a pessoa que tanto procurava. Ele sabia que, cercado pelo oceano imenso, aquele navio de luxo era o único lugar onde poderia finalmente ter a chance de se reunir com alguém especial, alguém que havia perdido há muito tempo e que, por circunstâncias do destino, sabia que estaria ali. Enquanto caminhava, o barulho e a opulência do navio pareciam cada vez mais distantes de sua realidade. Seu coração batia com uma mistura de esperança e receio a cada porta que passava, a cada olhar que recebia dos passageiros e tripulantes. Finalmente, ele chegou a uma sala grande, repleta de luzes e risos, onde pessoas bem vestidas desfrutavam de suas refeições no restaurante do navio. A entrada de Davi, contudo, foi como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Quase imediatamente, todos os olhares se voltaram para ele, um estranho em meio àquela celebração de opulência. Davi hesitou por um momento na entrada, o barulho de conversas e talheres dando lugar a um silêncio desconfortável. Pensou em recuar, mas a visão de segurança se aproximando pelo corredor o fez seguir em frente. Assim que entrou, um murmúrio incômodo começou a se espalhar pelo ambiente. Enquanto atravessava o salão, tentando parecer invisível, uma mulher à sua esquerda comentou em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Nossa, como ele cheira mal! Davi sentiu seu rosto queimar de vergonha, era verdade que ele não havia tido a chance de tomar um banho, e sua aparência era de alguém que vive nas ruas, não a de um passageiro de um cruzeiro de luxo. Um homem em outra mesa, observando Davi com desdém, murmurou para quem quisesse ouvir. Como deixam esse tipo de gente entrar aqui? Em outra mesa, uma voz sarcástica lançou ao ar. Agora aqui é centro de caridade?
A humilhação foi crescendo à medida que ele passava, cada palavra como um golpe direto em sua dignidade. Quando um homem se levantou, irritado, falando com o garçom, a situação escalou. Eu paguei caro para estar neste cruzeiro. Se eles deixam pessoas como esse idoso entrar, então não vale o dinheiro que gastei. Davi abaixou a cabeça, desejando poder desaparecer naquele instante, quando uma voz finalmente gritou: "Tirem esse velho daqui. Isso aqui não é lugar de esmola." As palavras pareciam ecoar, cada uma delas cortando mais fundo que a anterior. Davi sentia cada olhar sobre ele, cada julgamento, cada sussurro de desaprovação. Ele parou por um momento, fechando os olhos contra o turbilhão de emoções que o invadia. No salão principal do cruzeiro, o caos começou a se instaurar enquanto Davi enfrentava olhares de desprezo e palavras de rejeição. Mas não todos compartilhavam da hostilidade. No meio da tensão, vozes começaram a se elevar em defesa do idoso. Uma mulher, de pé, com um vestido de verão florido, gritou acima do murmúrio: "Isso não é forma de se tratar um ser humano." Um homem mais à frente, com uma taça de vinho na mão, retrucou aos que criticavam: "Quem reclama da presença do idoso provavelmente enriqueceu ilegalmente." Essas palavras incitaram mais gritos, alguns de defesa, outros de acusação, transformando o local num verdadeiro campo de batalha verbal. Os garçons, visivelmente confusos e incapazes de controlar a situação, começaram a olhar uns para os outros, buscando uma orientação que não vinha. Um deles, mais resoluto, pegou o telefone e chamou a segurança. Não demorou para que um segurança robusto atravessasse as portas duplas do salão. Ele caminhou diretamente até Davi, segurando-o pelo braço com uma firmeza que não admitia resistência, e anunciou que ele deveria sair. Alguns aplausos foram ouvidos, vindos daqueles que viam em Davi uma mancha na luxúria da viagem. "Vamos, senhor. Por favor, venha comigo." Mas a situação tomou outro rumo quando mais pessoas começaram a se levantar, defendendo Davi. Os celulares foram erguidos, gravando cada momento daquela tensão crescente. O segurança, agora incerto sob os olhares de uma plateia dividida, hesitou. Nesse momento, a porta do salão se abriu novamente, e um homem elegante e alto entrou. Seu porte e vestimenta eram de alguém de grande importância, e sua presença imediatamente atraiu a atenção de todos. O segurança, reconhecendo-o, rapidamente soltou o braço de Davi e se aproximou para conversar em voz baixa com o recém-chegado. Davi, em meio às lágrimas, sorriu ao reconhecer o homem. Era Ademar, a pessoa que ele tinha viajado tanto e enfrentado tantos obstáculos para encontrar. Ademar olhou em volta, sua expressão séria e controlada, e depois se dirigiu à multidão. "Peço desculpas a todos pela confusão. Este senhor entrou clandestinamente no navio, e compreendo as preocupações de vocês. No entanto, garanto que ele será tratado com todo o respeito e dignidade que qualquer ser humano merece. Tomaremos as medidas necessárias para resolver esta situação da maneira mais apropriada." A multidão, apaziguada pelas palavras de Ademar, começou a se dispersar lentamente, com murmúrios de aprovação tanto daqueles que queriam Davi fora do navio quanto daqueles preocupados com seu bem-estar. Davi foi então escoltado para fora do salão por um dos seguranças, que o levou a um quarto no cruzeiro. Ademar, após dar as instruções, começou a se distanciar, uma expressão de raiva contida marcando seu rosto. Foi então que Davi, ao perceber que Ademar se afastava, chamou-o em alto e bom som: "Ademar! Ademar, sou eu, Davi. Seu pai." Ademar parou, como se um raio o tivesse atingido. Virou-se lentamente, sua expressão mudando de choque para uma indiferença calculada. Os olhares se cruzaram, carregados de emoções não ditas, de histórias não resolvidas. "Depois volto", disse Ademar, antes de se virar e continuar seu caminho, deixando Davi sob a custódia do segurança, que o conduziu ao quarto. Davi, agora sozinho no quarto, olhou em volta. Era uma pequena cabine, sem luxo, mas limpa e arrumada. Sentou-se na borda da cama, as mãos trêmulas ainda tentando segurar as emoções que ameaçavam transbordar. O reencontro com Ademar não fora como ele imaginara, e agora, mais do que nunca, ele precisava de tempo para pensar,
para planejar seus próximos passos nesse jogo emocional e inesperado que o destino lhe apresentará. A hora que passou entre o encontro tumultuado no salão do restaurante e o momento em que o segurança voltou para buscar Davi pareceu arrastar-se indefinidamente. Davi sentou-se na borda da cama, perdido em pensamentos, tentando assimilar as complexidades do dia. Quando a porta finalmente se abriu, ele levantou-se rapidamente, uma mistura de ansiedade e expectativa refletida em seus olhos. O segurança, um homem de postura rígida e expressão neutra, indicou para que Davi o seguisse. Caminharam em silêncio pelos corredores do cruzeiro, que pareciam mais opressivos a cada passo, até chegarem ao escritório de Ademar. O ambiente era austero, com uma grande mesa de mogno e prateleiras cheias de livros e artefatos náuticos. Ademar estava sentado, olhando para alguns papéis antes de levantar os olhos para encarar Davi. Ademar, com uma frieza que cortava como gelo, começou o interrogatório sem preliminares. "Por que você entrou neste navio?" Davi, com uma voz trêmula mas clara, respondeu. "Eu vim para ver você, Ademar." Ademar, cruzando os braços, continuou. "E o que você quer de mim?" "Eu só queria te ver", Davi repetiu, sua voz carregada de um desejo simples e puro. A frieza de Ademar não diminuiu, suas feições permanecendo impenetráveis. "Você terá direito a permanecer naquele quarto e receber comida, mas não poderá sair até chegarmos ao próximo porto. Lá, você será desembarcado e enviado de volta à cidade." Davi, olhando diretamente nos olhos de seu filho, confessou. "Eu estava com saudade, Ademar. Muita saudade do meu filho." Um riso de descrença escapou dos lábios de Ademar, um som que mais parecia um estalo seco. "Saudade?" Ele zombou, incrédulo. "Sempre senti sua falta, sempre. Nunca me esqueci de você, meu filho. Eu só queria encontrar você para falar do nosso passado", disse Davi, as palavras carregadas de uma tristeza profunda. Ademar se mostrou visivelmente mais impaciente, quase desconfortável na presença daquele homem que era seu pai. "Estou com dor de cabeça." "Segurança, por favor, escolte-o de volta ao quarto." Davi, desesperado por mais alguns momentos, suplicou. "Só mais alguns minutos, por favor, Ademar." "Não." A negativa de Ademar foi cortante, final. Sem mais palavras, o segurança guiou Davi de volta ao seu quarto. O caminho de volta pareceu ainda mais longo, cada passo ecoando o distanciamento emocional entre pai e filho. Davi entrou no quarto, o peso da rejeição amargando ainda mais o seu coração. Ele se sentou na cama, o cansaço de uma vida de dificuldades pesando sobre seus ombros. Com a cabeça cheia de memórias e desilusões, Davi se deitou, as lágrimas silenciosas molhando o travesseiro. Enquanto o cruzeiro navegava através das ondas escuras do oceano, ele se entregou ao sono, uma fuga temporária da dor e da solidão que marcavam seu reencontro com seu filho. Mesmo em sonhos, buscava respostas e conforto, tentando entender as razões por trás do abismo emocional que agora o separava. Naquela noite, enquanto o cruzeiro cortava as águas escuras do oceano, Ademar permanecia acordado, a silhueta das ondas batendo contra a janela de seu luxuoso escritório. Seus pensamentos estavam distantes, mergulhados nas memórias de um passado doloroso que a presença de seu pai, Davi, havia ressuscitado. Ademar havia nascido em uma cidade do interior, filho único de Davi e Marta. A vida nunca fora fácil para eles e Marta, uma mulher incansavelmente trabalhadora, deixava o filho sozinho por longas horas para sustentar a casa. Davi também trabalhava duro, mas raramente estava presente, deixando Ademar entregue à solidão de uma casa vazia. Marta, determinada a oferecer ao filho uma vida melhor do que a dela, impôs uma rigorosa disciplina de estudos. Ela exigia excelência, empurrando Ademar para alcançar aquilo que ela nunca pôde. E então, num dia que ficaria gravado na memória de Ademar como uma cicatriz indelével, Davi chegou em casa com notícias que mudariam tudo. "Marta, precisamos conversar", disse Davi, com um olhar grave e cansado. Marta ouviu, e então, abraçou o marido, chorando silenciosamente. Ademar observava de longe, o coração apertado pela ansiedade. Davi então se aproximou de Ademar, ajoelhando-se para ficar à altura do filho. "Meu filho,
Vou precisar passar um tempo longe de casa, disse, tentando manter a voz firme. Eu quero ir com você. Ademar implorou, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto jovem. Não, Ademar. Isso não é possível. Davi falou com firmeza, mas o carinho em sua voz era evidente. No dia seguinte, Davi partiu, deixando para trás um lar desfeito e corações partidos. Ademar, ainda uma criança, não entendia completamente, mas sentia que algo estava terrivelmente errado. Ele perguntou à sua mãe para onde seu pai havia ido. Ele foi procurar uma vida melhor para nós em outra cidade, Marta respondeu, tentando esconder seu próprio desespero. Os meses se arrastaram, e nenhuma notícia de Davi chegou. Marta, inicialmente consumida pelo medo e pela tristeza, começou a alimentar uma raiva crescente. A situação piorou quando um boato começou a circular, trazido por Tamires, uma vizinha conhecida por suas indiscrições com homens casados. Tamires e Davi sempre trocavam olhares, e um mês após a partida de Davi, Tamires também desapareceu. Uma das cartas de Tamires, enviadas à sua mãe e que Marta teve a chance de ler, revelava mais do que Marta poderia suportar. Consegui um emprego e em breve começarei. Estou feliz, principalmente porque Davi está sempre aqui para me ajudar, leu Marta, a voz tremendo de raiva e desgosto. A traição foi como uma facada no coração de Marta, e Ademar, ao entender as implicações, também se encheu de raiva pelo pai. O menino que uma vez implorou para seguir o pai, agora crescia nutrindo um sentimento de abandono e traição. Anos se passaram, e Ademar, guiado pelo desejo de redenção para sua mãe e por seu próprio ressentimento, dedicou-se aos estudos e ascendeu social e economicamente. Enfim, ele se tornou o proprietário de um cruzeiro de luxo, um símbolo de sua riqueza e sucesso. Agora, olhando para o mar escuro lá fora, Ademar sentia a raiva borbulhar novamente dentro de si. O reencontro inesperado com seu pai trouxe à tona todas as mágoas do passado. As palavras que trocaram mais cedo no escritório ainda ecoavam em sua mente, as lágrimas de Davi, a confissão de saudade, tudo parecia tão desconexo. Enquanto o navio navegava pela noite, Ademar sabia que teria que enfrentar seu pai novamente. Ele teria que lidar com os fantasmas do passado que agora caminhavam pelos corredores do seu próprio navio. E enquanto as ondas batiam contra o casco, Ademar se perguntava se algum dia poderia verdadeiramente se libertar das correntes que o ligavam a um pai que ele ainda não conseguia perdoar. Ademar chegou ao quarto de Davi logo ao amanhecer, o coração pesado com os fantasmas do passado que haviam ressurgido durante a noite turbulenta. Ele hesitou um momento antes de abrir a porta, preparando-se para encarar o homem que havia moldado tantos dos seus anos mais dolorosos. Davi já estava de pé, voltado para a janela, observando o primeiro clarão do dia sobre o oceano. Ao ouvir a porta abrir, virou-se e ofereceu um sorriso hesitante para Ademar, um gesto de paz num rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Mas Ademar manteve-se sério, a expressão impenetrável. Fale o que veio dizer, Ademar ordenou, sua voz firme, recusando-se a ceder ao sentimentalismo que ameaçava enfraquecer sua resolução. Davi assentiu, compreendendo a seriedade do momento. Sei que você tem raiva de mim, começou Davi, sua voz trêmula com a carga emocional de suas palavras. Anos atrás, recebi uma proposta de emprego. Era para ser algo longo, no mínimo 5 anos. Conversei com sua mãe, Marta, sobre isso. Ela não gostou da ideia de eu ficar tanto tempo longe, mas nossa situação financeira estava cada vez pior. Davi fez uma pausa, recordando os dias sombrios que haviam motivado sua decisão. Eu precisava de uma forma de sustentar a família. Aceitei a proposta e fui para outra cidade bem longe. Nos primeiros dias, trabalhei arduamente. Era pesado, mas não reclamava. Depois, Tamires apareceu por lá. Disse que também estava atrás de emprego. E você ajudou essa mulher? Ademar interrompeu, seu tom carregado de suspeita e ressentimento. Sim, ajudei Tamires a se adaptar. Eu não sabia escrever bem, então pedi que ela escrevesse para minha família, dizendo que eu estava bem e que logo enviaria dinheiro. Davi pausou, a dor evidente em seu rosto ao lembrar da traição. Tamires fingiu escrever e nunca mandou a carta.
Ela apenas enviava notícias suas, dando a entender que estávamos tendo um caso. Só soube da maldade dela anos depois. Quando o primeiro pagamento chegou, era bem menos do que o acordado, mal dava para sobreviver. Ademar ouvia, seu rosto uma máscara de controle que lutava para manter. Fiquei preso naquele emprego por 5 anos, até ser demitido. Tamires percebeu que também havia sido enganada nos primeiros meses e acabou sendo proibida de enviar cartas. Ela se aproximou de um homem com melhores condições financeiras e foi embora. Eu fiquei sem emprego e sem onde morar. Desde então, passei necessidade nas ruas e tentei, por muito tempo, voltar para casa, para ver você e sua mãe. Ademar escutava, cada palavra de Davi desmontando as certezas que havia construído ao longo dos anos. A raiva e o ressentimento que haviam se enraizado em seu coração começaram a dar lugar a uma dolorosa compreensão. Por que você nunca tentou nos contactar de outra maneira? Por que deixou que pensássemos o pior? Ademar perguntou, sua voz finalmente quebrando com a carga de emoções reprimidas. Davi abaixou a cabeça, envergonhado. Eu tentei. Mas cada tentativa parecia falhar antes mesmo de começar. Eu não tinha dinheiro nem para uma passagem de ônibus, mal tinha dinheiro para comida. E quanto mais o tempo passava, mais eu temia o que encontraria ao voltar. Não queria trazer mais desgosto para vocês com minha falha. O silêncio se estendeu entre eles, carregado e denso. Ademar sentou-se lentamente numa cadeira próxima, tentando assimilar as revelações do pai. A história que havia formado em sua mente ao longo dos anos, uma narrativa de abandono e traição, estava se desmoronando, revelando a complexidade dolorosa da verdade. A luz da manhã continuava a se espalhar pelo quarto, iluminando os dois homens reunidos não apenas pela biologia, mas também por uma história partilhada de mal-entendidos e sofrimento. O reencontro, embora tenso e carregado, começava a abrir um caminho para o entendimento, talvez até para a reconciliação. Ademar sabia que muitas conversas ainda seriam necessárias, mas pela primeira vez em muitos anos, considerou que talvez houvesse espaço para o perdão no futuro incerto que os aguardava. Ademar, ainda no turbilhão de emoções provocadas pela revelação de seu pai, deixou o quarto de Davi sentindo-se mais confuso do que nunca. Ele caminhou lentamente de volta ao seu escritório, cada passo marcado por uma indecisão profunda. Sentou-se atrás da grande mesa de mogno, encarando os papéis e relatórios que não significavam nada naquele momento. Sua mente estava em outro lugar, oscilando entre a raiva que sempre sentiu e uma nova, desconfortável pena que começava a se infiltrar em seu coração. Eu preciso de um tempo para pensar, ele havia dito a Davi antes de sair. E pensar foi o que ele tentou fazer, remoendo cada palavra, cada olhar de seu pai, tentando discernir a verdade nas histórias de sofrimento e abandono. Mas quanto mais ele pensava, mais a dor de cabeça se intensificava, até que foi impossível continuar. O cansaço acumulado das emoções e da longa noite de insônia finalmente o venceu, e Ademar adormeceu tarde, exausto, sobre os documentos de seu escritório. Quando acordou, já era tarde no dia seguinte. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando os papéis espalhados sobre a mesa. Ademar se levantou, ainda desorientado pelo sono pesado e pelas revelações do dia anterior. Ele precisava ver Davi, precisava de respostas, precisava entender o que estava sentindo. Mas quando chegou ao quarto do pai, encontrou apenas o vazio. Uma onda de pânico o atingiu. Rapidamente, Ademar começou a procurar por Davi por todo o navio, mas sem sucesso. Seu coração batia forte, o medo de perder novamente o pai crescendo a cada passo. Ele se dirigiu ao deck principal, onde um dos seguranças estava coordenando as operações de ancoragem numa cidade desconhecida. Onde está meu pai? Ademar perguntou com urgência. Senhor, ele foi levado de volta para a cidade de origem conforme as instruções originais. A essa hora, ele deve estar chegando na rodoviária. As palavras do segurança foram como um balde de água fria. Ademar se lembrou da ordem que tinha dado antes de conhecer toda a verdade, antes de ouvir a história de seu pai. Uma sensação de urgência tomou conta dele, um medo de que Davi desaparecesse de sua vida mais uma vez. Onde o levaram? Preciso ir até ele agora. Disse Ademar, a voz carregada de desespero.
Pegando as informações com o segurança, ele correu para fora do navio e chamou um táxi, dando ao motorista o endereço da rodoviária. Durante o trajeto, cada segundo parecia eterno, cada semáforo vermelho, uma eternidade. Quando finalmente chegou, viu Davi sentado sozinho em um banco, uma figura triste e resignada, com um segurança ao lado. Ao ver Ademar se aproximando, os olhos de Davi brilharam com uma mistura de surpresa e alívio. Ademar se aproximou rapidamente, a preocupação clara em seu rosto. Pai, você gostaria de viajar um pouco mais de navio? Perguntou Ademar, estendendo a mão para ajudar o pai a se levantar. Eu adoraria, meu filho, respondeu Davi, um sorriso cansado iluminando seu rosto. Juntos, eles caminharam de volta ao carro, conversando durante o trajeto de volta ao navio. As palavras fluíam mais facilmente agora, um diálogo aberto e honesto que começava a curar as feridas antigas. Davi compartilhava mais detalhes sobre os anos perdidos, sobre as dificuldades e os desencontros. Ademar ouvia, cada história, cada confissão reforçando a veracidade das palavras de seu pai. Quando o navio zarpou novamente, os dois homens continuaram sua conversa no deck, olhando as águas que refletiam o pôr do sol. Ademar percebia, em cada gesto e em cada palavra, que seu pai falava a verdade. Estava começando a entender a profundidade do que Davi havia passado, e isso mudava tudo. As emoções eram complexas, entrelaçadas com anos de dor, mas também com a possibilidade de reconciliação e entendimento. Enquanto a noite caía sobre o mar, Davi e Ademar permaneciam juntos, reconstruindo uma relação que o tempo e o sofrimento haviam quase destruído, mas que agora, talvez, poderia ser curada. Durante os dias no cruzeiro, a atmosfera para Davi mudou consideravelmente desde que Ademar lhe providenciou roupas novas e livre acesso aos eventos do navio. Vestido de maneira tão diferente, Davi parecia outra pessoa. Os passageiros que anteriormente o tinham visto com desdém agora não o reconheciam, permitindo-lhe desfrutar do cruzeiro sem qualquer embaraço. Ademar e Davi aproveitaram esse tempo, compartilhando refeições e longas conversas sob o céu estrelado dos trópicos, criando memórias em um lugar onde antes havia apenas desentendimento e dor. Ademar ouvia atentamente enquanto Davi compartilhava histórias dos anos difíceis que tinha enfrentado, cada relato trazendo um peso ao coração de Ademar. Ele percebia agora quantos mal-entendidos e quantas circunstâncias trágicas haviam moldado o curso de suas vidas. Quando o cruzeiro chegou ao fim, uma nova fase parecia se abrir para Davi e Ademar. Com um gesto que significava tanto um fechamento quanto um novo começo, Ademar convidou o pai para ir à sua casa, mencionando que havia algumas pessoas que ele queria que Davi conhecesse. Curioso e um pouco ansioso, Davi aceitou o convite, imaginando quem poderiam ser essas pessoas. Ao chegarem na casa luxuosa de Ademar, Davi entrou e imediatamente ficou impressionado com a grandiosidade da sala de estar. Mal teve tempo de absorver os detalhes quando uma menina de 7 anos, cheia de energia, correu em direção a Ademar gritando a papai com um entusiasmo contagiante. Estava com saudades, disse a menina, agarrando-se às pernas de Ademar. Eu também estava, minha querida, respondeu ele, abaixando-se para abraçá-la calorosamente. A curiosidade da menina logo se voltou para o idoso ao lado de seu pai. Com um olhar de interrogação, ela perguntou: Quem é esse senhor, papai? Ademar sorriu e respondeu: Esta é uma pessoa muito especial. Este é o vovô Davi. A menina olhou para Davi, inicialmente tímida. Mas Davi, com seu jeito gentil, se agachou ao nível dela e disse: Você é linda como uma princesa. Encantada com o elogio, a menina rapidamente superou sua timidez e abraçou Davi, chamando-o de vovô com um sorriso radiante. Pouco depois, uma mulher elegante e muito bonita desceu as escadas. Sua postura era de refinamento, mas seu sorriso transmitia uma calorosa simpatia. Ao se aproximar, Ademar apresentou: Esta é minha esposa, Helena. Ao saber quem Davi era, Helena o abraçou com entusiasmo. Estou muito feliz por finalmente conhecer uma parte tão importante da família de meu marido, disse ela, sinceramente. A família então se dirigiu à sala de jantar, onde um jantar estava servido. Durante a refeição, a conversa girou em torno de Davi. Ademar e Helena mostraram um interesse genuíno pelo passado de Davi,
fazendo perguntas e ouvindo atentamente suas histórias. A menina, agora sentada ao lado de Davi, escutava fascinada, ocasionalmente interrompendo com perguntas inocentes. Davi se sentiu genuinamente acolhido, uma sensação que há muito tempo não experimentava. O calor da família de Ademar, a alegria despreocupada de sua neta e o carinho de Helena criavam um ambiente de aceitação e entendimento que parecia curar as feridas de seu coração. Aos poucos, a desconfiança e a solidão que marcaram seus anos de dificuldades começaram a se dissipar, substituídas por um sentimento de pertencimento e amor. A atmosfera agradável que reinava após o jantar foi subitamente interrompida pelo som das portas se abrindo. Davi, que compartilhava risadas e histórias com sua recém-descoberta neta, virou-se em direção à entrada e seu coração falhou por um momento. Lá estava Marta, tão diferente, tão elegantemente vestida, uma transformação marcante da mulher que ele havia deixado para trás tantos anos atrás. Antes vestida simplesmente, sempre economizando em tudo para garantir que Ademar tivesse o suficiente, agora ela parecia uma figura tirada de outra vida, com cabelos bem arrumados e maquiagem sutil e bem aplicada. Marta parou na entrada, olhando fixamente para Davi. Seus olhos, grandes e cheios de lágrimas, transbordavam com a surpresa e a dor de ver o homem que ela acreditava ter perdido para sempre. Davi, superado pela emoção do momento, murmurou suavemente: "Meu amor." Marta, contudo, mal conseguiu formular uma resposta, suas palavras saíram quebradas, tingidas de dor. "Como você pôde?" Sem mais nada a dizer, ela virou-se e subiu correndo para os quartos, deixando um rastro de silêncio perturbado atrás dela. Helena, com uma expressão de preocupação e compreensão, seguiu rapidamente atrás de Marta, enquanto Ademar se aproximava de seu pai para uma conversa difícil. "Pai, a mãe sofreu muito nesses anos todos. Ela contratou pessoas para procurá-lo, gastou o que tinha e o que não tinha. Por anos, ela achou que você tinha morrido." Ademar falou, sua voz firme transmitindo tanto a dor da família quanto a necessidade de esclarecer as coisas. Davi, sentindo cada palavra como uma facada, apenas assentiu, os olhos ainda fixos na direção por onde Marta desaparecera. "Eu não tive tempo de explicar tudo para ela, mas ela vai entender, pai. Ela sempre amou você, apesar de tudo." Poucos minutos depois, Helena desceu as escadas novamente, a expressão mais tranquila, indicando que Marta estava pronta para ouvir Davi. "Você pode subir, Davi", disse Helena, encorajando-o com um pequeno sorriso. Subindo as escadas com passos hesitantes, Davi encontrou Marta sentada à beira da cama, a maquiagem antes impecável agora borrada pelas lágrimas. Ele parou na porta, observando-a por um momento antes de entrar. "Eu pareço um velho acabado, mas você está tão bela quanto antes", disse ele, tentando trazer leveza ao momento tenso. Marta soltou uma risada curta, que rapidamente deu lugar a uma expressão mais séria. "Davi, você precisa me contar tudo. Preciso entender." Sentando-se ao lado dela na cama, Davi começou a narrar os eventos dos últimos anos, os mal-entendidos com Tamires, as cartas nunca enviadas, o trabalho duro e a subsequente demissão. Ele falou sobre como lutou para sobreviver, sobre as tentativas fracassadas de voltar para casa e sobre o tempo que passou nas ruas. Marta ouviu, inicialmente com desconfiança, mas à medida que as horas passavam e as histórias se desenrolavam, a verdade nas palavras de Davi começou a dissipar as sombras do passado. Quando ele terminou, havia uma compreensão silenciosa entre eles. "Davi, eu senti sua falta todos esses anos. Tanto tempo perdido", Marta falou, as palavras carregadas de arrependimento e alívio. Ela se inclinou para a frente e o abraçou, um gesto que selava o começo de um novo capítulo para ambos. Davi, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Eu não vou a lugar algum, Marta. Vou ficar aqui com vocês, com nossa família, pelo tempo que for necessário." Enquanto se abraçavam, a noite fora da janela parecia um pouco menos escura, um pouco menos pesada, agora iluminada pela possibilidade de cura e renovação. A reconciliação entre Marta e Davi foi um evento que trouxe uma sensação de alívio e felicidade não apenas para eles, mas também para Ademar, que viu seus esforços para reunir a família finalmente frutificar. Nos dias que seguiram, a casa de Ademar estava cheia de uma energia nova, com conversas e risadas compartilhadas, algo que há muito não se via.
Davi, que inicialmente havia planejado ficar apenas alguns dias, encontrou-se num lar repleto de amor e aceitação. No entanto, foi Marta quem, após alguns dias, fez um convite que mudaria ainda mais a dinâmica da família. Davi, começou Marta numa tarde tranquila, enquanto observavam Ademar brincar com sua filha no jardim. Eu estive pensando, você não gostaria de vir morar comigo? Eu sei que Ademar nos quer aqui, mas eu ainda tenho a minha casa, e ela é muito grande para uma pessoa só. Davi, surpreso mas visivelmente emocionado pelo convite, respondeu com um sorriso tímido. Marta, eu adoraria. Não há outro lugar no mundo onde eu preferiria estar. Assim, não muito tempo depois, Davi mudou-se para a casa de Marta. O reencontro e a convivência diária reacenderam velhas faíscas e aprofundaram seu vínculo, perdido há tantos anos. Eles redescobriram juntos o conforto da companhia um do outro, compartilhando memórias do passado e construindo novas no presente. Foi numa manhã ensolarada que Ademar, vendo a felicidade crescente de seus pais, teve uma ideia que traria ainda mais alegria para a família. Ele os chamou para a sala de estar, onde Marta e Davi se juntaram a ele e Helena. Eu tenho uma surpresa para todos vocês. Ademar anunciou com um brilho nos olhos. Que tal fazermos uma viagem em família? Este fim de semana, gostaria de levá-los na nova rota do cruzeiro. Será um tempo para nós, longe de tudo, apenas desfrutando da companhia um do outro. A proposta foi recebida com entusiasmo. A ideia de passar um final de semana navegando juntos, celebrando sua reunificação, era mais do que bem-vinda. Quando o final de semana chegou, a família completa embarcou no navio. O céu estava claro, o mar convidativo, e o ambiente no navio era de pura celebração. Davi, ao lado de Marta e sua neta, parecia rejuvenescido. Marta segurava sua mão, compartilhando olhares carinhosos que falavam de gratidão e amor renascido. Ademar e Helena, de mãos dadas, também se uniam à cena, contemplando o vasto oceano. O sorriso de Helena refletia sua alegria ao ver a família de seu marido tão unida e feliz. Enquanto o navio zarpava, a família compartilhava histórias e risadas. A neta de Davi corria pelo deck, chamando-o para ver os golfinhos que acompanhavam o navio. Davi, com uma agilidade surpreendente para sua idade, juntou-se a ela, apontando para o mar e explicando sobre as maravilhas que ele escondia. A viagem no cruzeiro não era apenas um passeio, era um símbolo da jornada que cada um deles havia percorrido individualmente juntos. Cada olhar compartilhado, cada gesto de carinho, reforçava os laços que o tempo havia desgastado, mas que nunca verdadeiramente se romperam. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.